Oi, gente. Pois é, aconteceu. Bolsonaro está sendo denunciado por crimes contra a humanidade. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Ele pode ser, inclusive, julgado por uma corte internacional. Isso pode acontecer, não está ainda nada definido, mas a denúncia é absolutamente real e nós vamos falar sobre ela nesse vídeo. Você está na Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobini e tem links das nossas redes sociais, nosso apoio, nossas fontes no comentário fixado. Bem, a notícia é a seguinte, vem de Adriana Brandão, né? A Associação Brasileira de Juristas pela Democracia denunciou o presidente Jair Bolsonaro por crime contra a humanidade no Tribunal Penal Internacional. A denúncia foi protocolada na quinta-feira na Corte de Haia. Segundo o documento, a atitude de Bolsonaro nessa crise expõe a vida dos cidadãos brasileiros com ações concretas que estimulam o contágio e a proliferação do vírus, coisa que nós já falamos aqui no canal várias vezes, não é? De acordo com o documento divulgado pela entidade, o Brasil possui no atual momento um chefe de Estado cujas atitudes são total e absolutamente irresponsáveis. Nós também já dissemos isso várias vezes, né? A ABDJ faz referência à atuação de Jair Bolsonaro, que, contrariando normas internacionais sanitárias de combate à pandemia e as decisões de vários governadores, pede à população brasileira que acabe com o confinamento e volte ao trabalho. Né? Por ação ou omissão, Bolsonaro coloca a vida da população em risco, cometendo crimes e merecendo a atuação do Tribunal Penal Internacional para a proteção da vida de milhares de pessoas. Reforça a denúncia assinada pelos advogados Ricardo Franco Pinto, da Espanha, e Charles Curmey, dos Estados Unidos, e encaminhada à procuradora Fatou Bensouda, do TPI, esse Tribunal Penal Internacional. A ABDJ recorreu à instância internacional por considerar que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, não atendeu o pedido de recomendação feito por vários procuradores sobre a conduta atual do presidente brasileiro diante da pandemia, e a entidade avalia que outras ações judiciais não seriam possíveis no Brasil. Né? Também o Augusto Aras, que é uma pessoa absolutamente submissa ao Bolsonaro, nunca aceitaria, né, essa ação. Né? Para a abertura de um processo, o TPI tem que aceitar a denúncia, disse o advogado. Nosso objetivo é que o tribunal entenda que há elementos que enquadrem a denúncia dele como criminosa, como crime contra a humanidade, e que ele seja processado e condenado, disse o jurista da ABDJ. Esse processo pode levar anos, mas diante da urgência da crise atual e da possibilidade de que a posição brasileira agrave a pandemia mundial, Nureddin Ahmed Alan espera que ele possa ser agilizado. Né? Os juristas também entendem que o processo pode servir como uma pressão. Né? A intenção da ABDJD é que haja uma alteração de postura e espera que isso aconteça emergencialmente em nome da preservação da vida e da saúde pública. Para além disso, se a postura dele mudar, isso não altera o que nós entendemos como enquadramento em tipos penais, porque a ação dele já existiu. E o fato dele eventualmente mudar a postura e passar a entender que a ciência e a medicina existem e não existem por acaso, isso não quer dizer que aquilo que já ocorreu deixe de existir. Né? Essa é a segunda denúncia contra Bolsonaro no Tribunal Penal Internacional. A primeira foi feita em novembro do ano passado, mas ainda não analisada. Né? Ele foi denunciado por genocídio contra os povos indígenas. Pois é. Isso não vai parar por aqui, né, gente? Essa atitude de Bolsonaro de falar contra o isolamento social, ela passa de todos os limites em termos de coisas que ele fez. Porque antes de ter o poder da presidência, Bolsonaro sempre é acusado por muitas coisas que ele falou. Ele não tinha muito poder. Era um deputado federal que falava um monte de bobagem. E absurdos. Mas se você examinar o poder que ele tinha como deputado, era um poder relativamente pequeno perto do que ele falava. Ou seja, ele falava coisas para as quais ele não tinha de fato poder de executar. Então, ele era criticado, obviamente, pela repercussão das suas falas.
por talvez legitimar determinadas visões de mundo, violência, milícias, que ele elogiou várias vezes. O poder do deputado federal se dá muito pelos votos, e nos votos Bolsonaro foi sempre uma Maria vai com as outras, oportunista, não é? Nunca teve muita relevância em termos de votos, ficou conhecido pelo voto a favor do impeachment por causa daquele discurso ridículo, mas enfim, o poder real dele sempre foi relativamente pequeno perto do tamanho dos absurdos que ele falava. Dessa vez é diferente. Porque como presidente, ele tem um poder muito grande de realmente repercussão e influência no comportamento da população brasileira. E ao falar contra o isolamento, sendo o chefe de Estado, isso tem um poder muito grande de fazer as pessoas desrespeitarem a quarentena e, por isso, agravar um problema que é mundial. E o resto do mundo tem todo o direito de querer parar Bolsonaro. Porque pense em todas as pessoas que moram em países vizinhos ao Brasil. Não é? E vamos supor que a pandemia se alastre e esse país vizinho acaba tendo uma ampliação da sua contaminação, porque um monte de brasileiros contaminados que são vizinhos encontram pessoas que também atravessam a fronteira, dão um pulo no outro país, no Mercosul, e aí alastram a pandemia por lá. E aí? Esses países simplesmente vão achar que a atitude do presidente Bolsonaro foi tolerável? Tá ok? Não. Enfim. Então, gente, acreditem e podem ter certeza em relação a isso. A pressão contra Bolsonaro agora não vai vir só das panelas e dos canais no YouTube, como este, e como outros tantos que criticam suas atitudes. Ela vai vir também de organizações internacionais que veem ele como um verdadeiro perigo para a humanidade, nesse momento. E algumas pessoas vão dizer, poxa, esse pessoal está exagerando e tal. Não é exagero para um uruguaio ou um chileno, enfim, um argentino, uma pessoa da América do Sul que por acaso venha a falecer por causa da irresponsabilidade de Bolsonaro. Quando existe uma pandemia mundial, e é importante que isso fique muito claro, você, em seu país, pode ser responsabilizado não só pelas vidas que são perdidas no seu país, o que já é bastante grave, mas também pelas vidas que podem ser perdidas em outros países. E as pessoas dos outros países e das organizações internacionais têm todo o direito de, diante desse tipo de atitude que ameaça eles, buscar as autoridades e denunciar. E essa denúncia, eu acho que foi só uma denúncia que veio na frente. Porque provavelmente vão vir, essa é a segunda, né? Mas provavelmente vão existir outras, né? É quando você elege uma pessoa completamente despreparada, orientada por gente que nega a ciência, tipo Olavo de Carvalho e toda a sua ala Olavete, e gente que não acredita no conhecimento científico, não acredita, enfim, na medicina ocidental, e não acredita na ciência. Essas pessoas que estão contra a racionalidade, que estão pela irracionalidade, realmente não é surpreendente esses resultados. Esses resultados é o que a gente poderia esperar, não é? Bem, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, tem links das nossas redes sociais, nosso Apoia-se, tem um Seja Membro aí, e eu também estou fazendo, gente, uma propaganda para o livro que o Samuel Borelli está recomendando, é um livro de economia, o link vai estar na descrição, eu peço que vocês deem uma olhada, e é uma parceria aí que a gente está fazendo, e em breve o Samuel pode dar uma aparecida aqui no canal, eu aparecer no dele, não é?
assim como outros parceiros que a gente tem aqui no YouTube, como o Carlito Neto do canal Historiador e tantos outros parceiros que nós temos, não é? Eu não tenho aparecido muito nos parceiros nos últimos tempos, vocês devem ter percebido isso. Isso em parte, não é o único fator, mas em parte se deve ao fato de que a gente aqui é muito ocupado com os afazeres da casa e tal, e tendo que resolver um monte de coisa ao mesmo tempo. E aí eu tenho mantido aqui os vídeos, mas estou com os horários meio doidos para poder fazer essas participações que eu normalmente faço em outros canais, né? Mas espero que em breve a gente tenha um tempinho aí para responder alguns dos convites que a gente recebeu, e a gente recebeu vários, para a gente voltar a participar, não é? Eu tinha tido um problema com os convites na época do Bernie Sanders, porque houve um certo desinteresse, mas agora o interesse voltou por outros motivos, e aí a gente espera fazer essas aparições aí. Um abração, gente, e até o próximo vídeo.